Portanto, é muito importante que vocês tenham em mente o objetivo da vulnerabilidade, né? Igualar a relação entre fornecedor e consumidor, bem como as espécies que eu mencionei, porque é muito fácil o examinador, na prova, cobrar esse conhecimento de vocês como um pré-requisito para a resolução de uma questão. Tudo bem? Agora vamos falar, saindo da política nacional de relação de consumo, vamos falar do que eu considero mais importante aqui nesse revisaço, que é o que mais se cobra na sua prova da OAB, que é a responsabilização pelo fato e pelo vício do produto ou do serviço. Bom, de antemão eu já adianto que a responsabilidade, tanto pelo fato quanto pelo serviço, ela é objetiva, ela independe da culpa do fornecedor. E aí quando eu falo do fornecedor, é o gênero, tudo bem? Para ficar caracterizada a responsabilização objetiva, nós temos que ter uma conduta do fornecedor. Essa conduta pode ser uma ação ou uma omissão, e um nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado, né, advindo do fato ou do serviço. Tendo esses três elementos, nós vamos ter a responsabilização objetiva. Nós não vamos precisar averiguar a culpa do fornecedor para imputar a ele o fato ou vício do produto ou do serviço. Bom, e aí eu te pergunto, qual que é a teoria que embasa a responsabilidade objetiva aqui no CDC? Simples, é a teoria do risco no empreendimento. Ela vai se pautar numa relação risco-proveito do fornecedor e do consumidor para dizer aqui as situações em que o fornecedor vai responder objetivamente e a qual ele não vai precisar responder, na qual há a quebra do nexo de causalidade, tudo bem? Eu posso citar aqui, por exemplo, uma empresa que trabalha com transportes de cargas, né? A atividade lucrativa dela se dá em transportar a carga, é o proveito dela. E nós temos o risco dos fornecedores que levam até essa empresa os seus produtos ou outras coisas qualquer para serem transportadas. E bom, dessa atividade pode acontecer o risco de se extraviar ou de se estragar o produto ou bem que está sendo transportado, né? E nesses casos haverá responsabilidade objetiva, desde que se evidencie a conduta, o nexo de causalidade e o resultado do fornecedor. Sempre tenham em mente essa relação risco-proveito, né? Ela que vai caracterizar a teoria do CDC acerca da responsabilidade objetiva do fornecedor. Bom, antes de falar especificamente do fato e do produto, é importante nós diferenciarmos um do outro, que isso pode ser também alvo de questões na hora da sua prova, como um conhecimento necessário para você responder a pergunta. Porque dessa diferenciação nós vamos ter consequências práticas diferentes uma das outras. Nesse sentido, nós podemos descrever o fato como um problema extrínseco ao produto ou serviço, uma falha de segurança do produto ou do serviço, que vai atingir não só o produto ou o serviço, mas vai atingir tanto aquele que adquiriu como aqueles que estão em volta, né? Por outro lado, o vício ele é um problema intrínseco ao bem, ao produto ou ao serviço, né? É um problema extrínseco que vai torná-lo inutilizável, que vai diminuir o seu valor econômico, ou até por uma falha de informação que não possibilite o consumidor utilizá-lo da forma devida, né? Ele fica extrínseco, né? Ele não vai atingir outros bens como a saúde de quem adquiriu o produto ou daqueles que estão em volta, por exemplo. Tudo certo? Tenha em mente essa diferenciação, ela é bastante importante. Agora, especificamente, vamos falar sobre o fato do produto em si, lá no artigo 12. Bom, de antemão, eu já quero que vocês percebam que o caput ele não fala de fornecedor. O caput ele fala do fabricante, do produtor, do construtor e do importador, espécies do fornecedor, ou seja, ele deixa o comerciante de fora. Nós vamos ver lá no artigo 13 que a responsabilidade do comerciante é um pouco diferente dessas 4 espécies que eu mencionei, tudo certo? E essas 4 espécies elas vão responder de forma objetiva e solidária. O comerciante, como eu vou falar, ele vai responder de forma objetiva, porém, em regra, subsidiária, tudo certo? Então vamos lá, para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 12, ele vai descrever que o fato do produto em si se dá por uma falha de segurança, tendo em vista a sua apresentação,
ou uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, ou a época que ele foi colocado em circulação. O parágrafo 2º, por sua vez, ele vai dizer que não caracteriza o fato do produto quando for colocado no mercado, melhor dizendo, um produto mais novo, um produto mais moderno. Por exemplo, eu tenho, sei lá, o iPhone 1 e meses depois entra no mercado o iPhone 2. Esse caso ele não é nem fato, fato do produto, como descreve o parágrafo 2º, e nem será também vício do produto. Tudo bem? É um parágrafo bastante simples, mas que a reincidência dele é muito grande, não só nas provas da OAB, como também em outros concursos. Aí nós vamos para o parágrafo 3º, muito importante, porque o parágrafo 3º ele descreve excludentes da responsabilidade, tanto do fabricante, do construtor, do produtor e do importador. Ou seja, eles em regra, como eu disse, respondem solidariamente e objetivamente, mas nos 3 casos específicos aqui legais, eles não vão responder porque vai haver uma quebra no nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado. Então vamos lá, vamos aqui ver os incisos. No inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 12, vai descrever que o fabricante, o construtor, o produtor e o importador, eles não serão responsabilizados quando não colocarem o produto no mercado de consumidor. Vem o inciso 2º, e descreve que eles também não serão responsáveis quando tiverem colocado no mercado de consumo, mas o defeito inexistir. E vem o inciso 3º e vai descrever que também eles não serão responsáveis pela culpa exclusiva, tanto do consumidor quanto do terceiro. Percebam, a culpa exclusiva, não é a culpa concorrente, é culpa exclusiva. Cuidado que pode ter uma pegadinha na sua prova. Tudo bem? E por fim, vamos falar com relação ao fato do produto, do artigo 13. Como eu disse, trata da responsabilização do comerciante, né? Como eu falei lá atrás, a responsabilização do comerciante ela é objetiva e subsidiária, não é solidária. Em regra, ela é subsidiária. Contudo, ela será uma responsabilidade objetiva e solidária nos 3 incisos constantes aqui do artigo 13. Né? Portanto, o comerciante ele responderá de forma objetiva e solidária quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Por exemplo, eu vou ao mercadinho e lá no mercadinho eu compro uma alface que depois me causa problemas estomacais, o fato do produto. E essa alface não tem identificação. Né? O comerciante desse mercado ele será responsabilizado. Inciso 2º, descreve que nos casos em que o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador, o comerciante será responsabilizado. Vamos no mesmo exemplo do mercadinho. Eu vou lá e compro frango congelado. O frango congelado está com a embalagem ruim, inelegível, de forma que eu não consigo identificar o responsável, o produtor do frango, aquele que cuidou do frango e levou o comerciante. E se eu tiver algum fato correlacionado a ele, algum acidente de consumo, por exemplo, passar mal por causa dele, vai ficar caracterizada a responsabilização do comerciante. E temos o inciso 3º, que vai falar que o comerciante será responsável quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Vamos lá para o mesmo mercadinho e para fins de economizar energia na madrugada, ele desliga o freezer onde ficam os produtos congelados e liga quando começa a trabalhar no dia seguinte. Bom, nesses casos em que os produtos congelados eles descongelam e congelam de novo, a chance deles estragarem é muito grande. E se isso acontecer, eu comprar esse produto, consumir esse produto e tiver algum problema estomacal relacionado a isso, o comerciante será responsabilizado de forma objetiva também. Tudo certo? Terminados os artigos 12 e 13, nós vamos falar agora da responsabilidade pelo fato do serviço, lá no artigo 14.